Hoje é 6 de novembro de 2025. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Romanos, capítulo 3. Vamos entrar na sessão sobre a justificação. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Mais uma vez estamos aqui, Senhor. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos que o Senhor esteja conosco, Amém. que o Senhor dirija esse estudo, Amém. que o Senhor abra para nós a tua palavra, fale para dentro de cada coração. Ó Senhor Jesus, abençoe todos que estão aqui, Amém. também os que irão acessar pelo canal do YouTube. Amém. Senhor, que todos recebam a tua palavra. Amém. Ó, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado de amor, por tudo que o Senhor deixou registrado na Bíblia para nós, especialmente nesse livro de Romanos, que estamos desfrutando agora. Aleluia, nos abençoe, Senhor. Amém. Bom, então nós estamos começando a segunda sessão do livro de Romanos. Na verdade, terceira, né? Primeira a introdução, segunda nós falamos sobre a condenação, e agora vamos falar sobre a justificação pela fé. Aleluia. Isso faz parte das boas novas do livro de Romanos, do Evangelho. Mas antes de prosseguir, eu queria dar uma informação mais precisa para vocês. O que semana passada eu falei a respeito da Bíblia judaica, né? Vocês lembram que eu falei? A Bíblia judaica, então, para os judeus que não aceitaram Jesus como Cristo, como Messias, que é uma grande maioria dos judeus, eles ainda vivem a velha aliança. Eles não aceitaram, não entraram na nova aliança. E a nova aliança foi promulgada pelo sangue de Jesus, tá certo? E como eles, a maioria, quero reforçar, a maioria não creu em Jesus como o Messias, como o Cristo, então para eles ainda está na velha aliança. E as escrituras para eles então também são o Antigo Testamento. Essa é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. E aí eu falei que a Bíblia era o Torá, aí eu acho que eu falei mais a Tanakh. Na verdade, Tanakh é a Bíblia judaica. Tanakh. Ela é a T, N e K. Tá? E aí é um acrônimo, né? Tanakh. T de Torá. N de Neviim, que são os profetas. Torá é a lei, Neviim são os profetas, e Ketuvim, K de Ketuvim, que são os escritos, tá certo? Então essa é a Tanakh, assim que se pronuncia. Então se você falar para um judeu ortodoxo, você se referir a Tanakh, é para nós o Antigo Testamento, ou seja, é a Bíblia sem o Novo Testamento. Os mesmos livros? Os mesmos livros do Antigo Testamento que nós usamos aqui são os mesmos da Bíblia hebraica. A Bíblia católica incorporou 7 livros a mais. Esses 7 livros não tem na Bíblia hebraica. E o Novo Testamento para eles? O Novo Testamento é inexistente. Certo. Alguns são judeus messiânicos. Ok? Que são os judeus messiânicos? Os judeus que aceitaram Jesus como o Messias. Tá? Então, aqueles que falam Yeshua, eles não falam Jesus, eles falam Yeshua. Tem alguns que são cristãos, não são judeus de nascimento, mas seguem basicamente uma linha mais próxima do judaísmo, entendeu? Acho que vocês conheciam uma família que seguia, né? Então, dá uma mistura, vamos falar assim, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas tem muita coisa da tradição judaica num grupo aí, né? Eles seguem
o Yeshua. Yeshua é a pronúncia de Jesus em hebraico, tá bom? Tá certo então, irmãos? Então, desculpa aí de ter dado uma informação imprecisa. Então, o Tanakh é a Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia sem o Novo Testamento. Esse é o Tanakh, ok? Então vamos lá, vamos entrar agora no capítulo 3, versículos 21. Vamos ver se a gente consegue falar hoje todo o capítulo, terminando, né? Já falamos uma parte do capítulo, vamos ver se a gente termina hoje o capítulo 3 e na semana que vem a gente entra no capítulo 4. Então, a partir do versículo 21, eu vou ler até o 26. Se vocês prestarem atenção na Bíblia de vocês aí, acompanhando, é um parágrafo aqui, não tem nem ponto aqui, é tudo vírgula, vírgula e prossegue, né? Do 21 até o 26. Então é uma grande sentença aqui, tá? Eu vou ler para vocês e depois a gente vai conversar a respeito. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então vocês viram que aí é uma sentença bem longa, né? Só vírgula, ponto e vírgula, mas é como se fosse um pensamento só, tá? Então, voltando lá no 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso significa que tudo que foi falado na lei, na Torá e nos profetas, que é o Neviim, essas seções do Tanakh, tudo que foi falado ali era um testemunho a respeito da justiça de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. A lei não consegue trazer a justiça de Deus. Uau! Por quê? O homem não consegue cumprir a lei. Lembra que nós lemos aquele versículo 20 aqui, que fala que a Torá veio para o verdadeiro trabalho da Torá era expor que o homem é pecador, que todos somos pecadores. Esse é o trabalho da lei. Essa semana aqui, inclusive, a palavra de sábado, que vai ser dada no sábado, vai falar alguma coisa a respeito nas reuniões da igreja. A lei, ela não foi dada por Deus para ser cumprida. Olha, não foi dada para ser cumprida? Não. Pergunta: o homem caiu, certo? Todos concordam? O homem caiu, o pecado entrou. Deus sabe que o homem não é capaz de cumprir a lei ou não? Sabe. E mesmo assim ele deu a lei? Deu. Por quê? Exato. Porque o homem mesmo não sabe que ele não consegue cumprir as exigências de Deus. O homem, apesar de ter caído, ele ainda é arrogante. Ele ainda se acha bom. Tá certo? Então a lei foi dada para que o fracasso do homem ficasse evidente. E eu pergunto, mesmo com tudo isso que a gente sabe, vamos ser sinceros,
Muitas vezes a gente ainda não tenta cumprir a lei por nós mesmos, no nosso esforço. Então, isso significa, nós não desistimos de nós ainda. Nós ainda acreditamos em nós. E o que Deus quer fazer é justamente isso. Pare de acreditar em você. Eu que sou capaz de fazer. Então, essa é a razão da lei ter sido dada para o homem. Vamos voltar aqui para Romanos capítulo 1. Infelizmente, muitos ainda querem cumprir a lei. Muitos cristãos mesmo, né? Não estou nem falando dos judeus lá atrás. Falando, muitos cristãos ainda querem cumprir a lei por seus esforços naturais, por sua habilidade e capacidade. Ainda não caiu a fichinha. Não caiu a ficha de que não é capaz. Isso é importante ou não, irmãos? O que vocês acham? Então vamos lá. 1,16 de Romanos. Paulo falou, nós já vimos isso, né? Mas vamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, o homem não é capaz de cumprir a lei. A lei espelha quem Deus é, o que ele aprova, o que ele não aprova. O homem chega nesse padrão? Não consegue. A carne do homem é enferma, é fraca. Romanos capítulo 8. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Lá para frente nós vamos chegar nesse versículo e vamos explorar ele mais. Mas hoje o que interessa para nós aqui é que o que foi impossível à lei, era impossível à lei o quê? Que o homem cumprisse a lei. Porque a lei estava enferma pela carne. A carne não consegue chegar, não consegue cumprir. A lei, irmãos, a lei não é apenas os 10 mandamentos. Se você ler o livro de Êxodo novamente, eu posso conferir depois, mas são 613 leis. Ou seja, tem lei para tudo quanto é momento da vida. Onde está essa lei? Lá em Êxodo. Tem lei que fala sobre os escravos, tem lei que fala sobre o casamento, lei que fala sobre a questão da terra, de deixar... Por exemplo, quando você vai colher, você tem que deixar, não pode rebuscar ali, você tem que deixar aquilo que ficou para trás, não volta para recolher, tal. Então tem lei para tudo, tá certo? Por isso mesmo, é para expor mesmo. Ou seja, cada momento da vida da pessoa, se ela lembrar de todas as leis, ela vai falar, puxa, errei aqui, pequei aqui, não fui capaz de cumprir aqui. É para expor mesmo, tá certo? Então, não é que a lei é ruim. Vamos voltar aqui para Romanos. Romanos capítulo 7. Versículo 12, fala assim. 7:12. Por conseguinte, a lei é santa. Por quê? É um espelho de Deus, é isso que eu falei. A lei é santa. E o mandamento, santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento,
se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque o pecado entrou no homem. Tá certo? Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa palavrinha é crucial. Crer. O Evangelho de Deus é a boa nova. Vocês não são capazes, mas eu tenho uma justiça para vocês. E a justiça vocês vão obter por meio do Evangelho, por meio do crer. Tá certo? Então, de crer por meio da fé. Fé. Quando falamos da justiça de Deus por meio do Evangelho, será que Deus está sendo injusto, então? Porque tinha que cumprir a lei, não cumpriu a lei? Não. Deus sabia de tudo isso, e nós vamos continuar na leitura que nós vamos ver. Mas a justiça se cumpre quando nós tomamos aquilo que Jesus realizou para nós. E é por meio da fé. Isso cumpre a justiça de Deus. Deus não é injusto. A justiça de Deus não é ofendida, não é ultrapassada por causa disso. Na verdade, ela se cumpre por meio disso. Então, voltando para Romanos 3, 21. Essa justiça de Deus foi testemunhada, ela foi falada na lei e nos profetas. Vamos confirmar aqui. João capítulo 5. Versículo 39 e 40. Eu falei que a gente ia ler lá Romanos 3, né? Mas é para guardar lá, tá? João 5, 39, fala assim. O Senhor está falando para os judeus ali. Vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras, a Tanakh, fala de quem? Fala de Jesus. Testemunha a respeito de Jesus. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, as Escrituras falam de quem? De Jesus. Vocês pensam que nela tem a vida eterna? Sim, tudo bem. Mas vocês têm a vida eterna se vocês virem a mim. A Escritura aponta para mim. E se vocês não vêm para mim, vocês não recebem a vida eterna. Alguém pode falar um versículo que fala isso? Não? Que tem que ir ao Senhor para ter vida eterna? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tem um que fala mais ainda direto e bem conhecido. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas receba, tenha a vida eterna. Tá certo? Todo aquele que nele crê. Muito bem. Vamos reforçar a questão da Escritura falar do Senhor. Lucas 24. O Senhor encontrou aqueles discípulos indo para Emaús e começou a conversar com eles, né? E eles nem sabiam que era Jesus que estava ali. Pensou que Jesus era um desavisado, que nem sabia o que tinha acontecido lá em Jerusalém e tal. Um desinformado. Lucas 24, 26 fala assim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É o próprio Jesus falando. E começando por Moisés, Torá,
discorrendo por todos os profetas, Neviim, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Compreender as Escrituras, irmãos, é compreender que as Escrituras apontam para Jesus, para o Cristo, né? Falam de Jesus. E nós precisamos ter um contato com o próprio Jesus. Aleluia. Romanos 3, então, voltando. Vou ler de novo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Não é a fé, vamos dizer assim, não é a fé em você. Não é a fé que eu posso cumprir a lei. Não é a fé que eu consigo. Não é essa. Isso não existe. Mas é a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, essa justiça que foi testemunhada, ela se cumpre em Jesus. A justiça de Deus, ela é dada para nós mediante a fé. Ó Senhor Jesus. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, novamente, aqui é uma declaração bastante categórica. Todos pecaram. Alguém não pecou? Não tem. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Falar um pouquinho a respeito do que é carecer da glória de Deus. O que é glória de Deus? A glória de Deus é o próprio Deus sendo expresso, sendo apresentado, certo? É o próprio Deus, vamos falar assim. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito para expressar Deus. Mas o homem, quando caiu, ele perdeu essa capacidade. Ele ainda tem a imagem e semelhança de Deus, mas Deus não entrou no homem para que o homem expressasse a Deus, né? Por meio de comer da árvore da vida, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, falta ao homem a expressão glorificar a Deus no seu viver. Expressar Deus no seu viver. Está dando para entender? Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso o homem é carente da glória de Deus, o homem não tem a expressão de Deus, até que ele receba o Senhor, até que eles cresçam em vida e comecem a expressar Deus, né? No Éden, o que aconteceu? O homem pecou, o homem antes o homem teria acesso à árvore da vida. Mas, como ele optou, ou foi enganado, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já não poderia, dessa maneira aqui, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia agora comer da árvore da vida e receber a vida de Deus naquela condição em que ele se encontrava. Então, o acesso à árvore da vida foi obstruído, foi fechado. Vamos ver lá. O homem foi expulso do jardim do Éden. Gênesis capítulo 3. Versículo 23. Ou 22, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, guardar, o acesso está negado. O que tinha aqui? Querubins. Que mais? Uma espada, o refulgir. São três coisas que a gente precisa prestar atenção. O refulgir aqui é uma espada flamejante. Flamejante é fogo, tá certo? Então tinha fogo, a espada se revolvia, tem a espada e tem os querubins. Três itens. Querubim representa a glória de Deus. A espada representa a justiça de Deus. E o fogo representa a santidade de Deus. Então, o homem ofendeu a santidade, a justiça e perdeu a glória de Deus. Então, essas três coisas eram exigências agora. O homem tinha que resolver essa questão com a santidade, com a justiça e da glória de Deus. E o homem tinha como resolver isso? Não. Mas graças a Deus, pelo Evangelho. Né? Aqui, então, voltando para Romanos. Ok? Está compreendido? Então, tem três aspectos, três itens que precisam ser resolvidos diante de Deus para ter acesso à árvore da vida. Hoje nós temos acesso à árvore da vida. Qual que é o acesso? Nós temos acesso a Jesus. Certo? Por meio do Senhor nós desfrutamos da vida. Como o Milton falou. Como o Milton falou. Eu sou o caminho, certo? Então o caminho está em Jesus agora. Ele é a verdade e ele é a vida. O caminho real para nós, a vida, está aberta em Jesus. Então em Jesus a árvore da vida está aberta para nós. Então ele abriu para nós um novo e vivo caminho. E como que nós fomos justificados? Vamos voltar aqui para Romanos. Então, versículo 23. Irmãos, é bastante coisa, né? Isso é algo grandioso que Deus fez. São poucos versículos, na verdade é um texto bastante corrido aqui, né? Versículo 23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graças ao Senhor, nós precisávamos ser justificados. E aí nós somos justificados gratuitamente. Não tem como nós pagarmos, não tem como nós fazermos isso, mas foi dado a nós, é gratuito. Tá certo? Você teria como resolver isso? Não. Por isso que é gratuito. Tem que vir, tem que ser dado para nós. Nós não conseguimos resolver essa parada aí. Tem que ser dado para nós. Por sua graça, então reforça, é por sua graça, é pela obra do Senhor. É o Senhor que fez para nós, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, graças a Deus por Cristo Jesus. Ele resolveu todos os problemas para nós. Nós estávamos alheios, afastados, não ia ter jeito para nós. Mas o Senhor veio cumprir a redenção. Amém. E não há redenção em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. É só em Cristo Jesus. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue. Olha, é tão interessante isso.
é a quem Deus propôs. Não é algo, é uma pessoa. Tá certo? Qual é o que resolve nosso problema? Não é alguma coisa, é uma pessoa. É o próprio Senhor, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação. Duas partes que estavam em inimizade. Deus e o homem, tá certo? O homem não pode ter acesso mais à árvore da vida. Por quê? Por causa do problema. E Deus também não pode falar, deixa para lá, né? Vamos abrir aqui, vamos escancarar tudo isso aqui. Não, não pode ser assim. Mas tem que ter um pagamento, tem que ter uma solução para isso. Então, essa propiciação é uma reconciliação, é uma expiação que o Senhor Jesus faz por nós. Ele resolve, ele paga por nós. É a morte vicária, a morte substitutiva do Senhor Jesus. Ele morreu em nosso lugar. E ele resolve o problema. Então, irmãos, essa é a propiciação. As duas partes que estavam com problema, agora em Cristo nós temos a propiciação. Amém. Lembra quando Lucas 18, tinha duas pessoas orando, né? Um era um fariseu. Deus, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Tal. E um publicano ali. Deus, eu sou um pecador, sê propício a mim. Lembra dessa passagem? O Senhor fala, aquele que orou, o fariseu, orou de si para si mesmo. Mas aquele que orou pedindo a propiciação, né? Ser propício a mim, ser favorável a mim, esse foi justificado. Então, nós somos justificados por causa da propiciação do Senhor Jesus. O Senhor é propício a nós por meio de Jesus. É o pagamento das dívidas, né? Senhor Jesus. Então, a propiciação é aquilo que é aceito por ambas as partes, né? E reconcilia ambas as partes. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de fazer nada disso. Vamos lá, continuar no 25 aqui. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui é toda a história antes de Jesus vir. Tá certo? Então, Deus tolerou, Deus, por meio das ofertas, os pecados foram cobertos, mas em Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, o 26 agora. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vocês repararam quantas vezes fala aqui que é mediante a fé? Que é mediante crer? Que não é por nós mesmos, mas é por tudo que o Senhor fez e nós tomamos, como nós tomamos? Pela fé. Vamos pegar juntos aqui, do 21 até o 26. Olha lá. Agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, justiça de Deus mediante a fé. Para todos e sobre todos os que creem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue, mediante a fé. Para manifestar, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé. Aqui são 4 vezes, né? Contei certo? 4 vezes. O que é isso, irmão? Não é por nós. Não é pelas obras da lei. Não é por tentarmos cumprir a lei. Mas é por crermos
na obra do Senhor Jesus. Essa é a justiça de Deus. Não, depois eu vou ler o versículo aqui. Agora, eu queria então, já que fala tanto de fé, a gente precisa explorar um pouquinho a questão da fé. Tá bom? O que é fé? Nós vimos esses dias, né? A fé tem um versículo na Bíblia que dá o significado da fé. Qual que é? Hebreus 11, 1. Vamos ler. E é importante, irmãos, a gente desfrutar e absorver isso aqui, porque é crucial para nós. A questão da fé é crucial. 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tá. Lendo assim, talvez a gente fique na mesma, né? Né? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tá. Só que essa palavra certeza aqui, como nós penetramos esses dias aí, no grego é hipóstasis. E isso significa substância, substantificar. A verdade é a substantificação de coisas que se esperam. É a convicção de fato que você não vê. Então essa palavra substantificação, ela não é muito comum para nós usarmos essa palavra, mas ela, nesse caso aqui, ela explica muito. E nós temos os exemplos dos 5 sentidos do homem, da pessoa humana. 5 sentidos sensoriais, né? Os 5 capacidades sensoriais que nós temos. Quais são? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Certo? Então, por esses 5 sentidos, essas 5 faculdades que nós temos de captar, de relacionar, de experimentar, vamos falar assim, as coisas físicas. Como que nós relacionamos, como que nós tocamos, como que nós absorvemos, assimilamos ou temos experiência com o mundo físico. É por esses 5 sentidos. Não é? Então, eu vejo lá, a Terezinha está com uma blusa rosa, certo? Ou estou enganado? É rosa. Rosa. Então, a cor da roupa da Terezinha, ela foi assimilada, foi experimentada por meio da visão. Então, ela foi substantificada. Foi tornada real para mim, por meio da visão. Se eu não enxergasse, como é que eu ia saber? É uma blusa cheiro de rosa. Não, né? Não funciona assim. Então, a comida nós substantificamos pelo paladar, sentimos os gostos, ou as coisas, se está frio, se está calor, é pelo tato, não é isso? O que vocês falam, os sons, é pela audição. Que mais? O aroma das coisas é pelo olfato, certo? Então, são os 5 sentidos que nos fazem ter experiência, vamos falar dessa maneira, do mundo material. Uma experiência plena tem que ter esses 5 sentidos. Amém. Não é? E agora, como ter experiência das coisas espirituais? Qual é qual desses 5 sentidos resolve o nosso problema? Nenhum deles. Mas temos que ter, está falando de 6º sentido aqui, é um outro sentido que é a fé. A fé, irmãos, é difícil falar, é algo misterioso. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Quando falamos que é pelo ouvir, é por você receber a palavra de Deus. Então lembra que nós lemos lá Romanos 1,
16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como você recebe o Evangelho? Ouvindo, talvez lendo, tá certo? Mas Eu acho mais que pelo conhecimento também, né? Porque não só ouvir, que eu posso ouvir e não entender nada, e não entender e não ter fé. tá certo? Tem que ter um conhecimento. Sim, a mente tá dentro disso aí. Ok. Então, mas você ouve e você, por uma ação do Espírito, você começa a apreciar. E vou falar assim, pela experiência, você começa até mesmo a se desarmar de muita coisa que você estava resistente. É ou não é? É. Aí, desculpa, eu fiquei até arrepiado pela experiência, né? Aí você começa a apreciar, você começa a receber, você começa a desfrutar, e você se abre, e você, misteriosamente, a fé entra em você. E a fé, quando entra em você, te dá a capacidade de substantificar as coisas espirituais. Amém. Que coisa rica, não? Que coisa maravilhosa. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá. É divino. É algo divino que entrou em você, que traz o Espírito para dentro de você e dá essa capacidade para você receber as coisas espirituais. Amém. Estamos falando aqui de justificação. Quem realizou? O Senhor Jesus. A gente não estava lá, a gente não viu, não é isso? Sim. Mas a gente recebeu essa informação, uma informação que veio, é uma semente que veio para ser plantada em nós, nosso coração acolheu e agora nós recebemos, e essa justificação que é pela fé, ela entrou em nós e se tornou nossa. Isso é substantificar pela fé. E essa justiça de Deus, ela só é recebida pela fé. Não tem outro jeito. De nos tornarmos justos, não tem outro jeito. É só pela fé. Então, ninguém é justificado senão pela fé. Pela lei, ninguém será justificado. Mas nós somos justificados pela fé. Amém. Ó Senhor Jesus. É maravilhoso, não é? Então, às vezes a gente fala assim, olha, fulano realizou o seu sonho. O que a gente quis dizer? Que antes o que era um pensamento, um sonho, agora se tornou real para aquele fulano lá, não é? Ah, realizei meu sonho. Comprei meu carro. Quer dizer, o carro que estava só no sonho, agora está na garagem. Certo? Tornou-se real. A palavra realizar para nós, qual que é o sentido de realizar? Muitas vezes a gente só usa essa palavra como fazer alguma coisa, né? Mas realizar também tem o sentido de tornar real. É nesse sentido que a gente tem que pegar a questão da fé. A fé é realizada em nosso interior. As coisas espirituais são realizadas em nós. São concretizadas, são tornadas reais. Embora não seja a palavra, mas é real pela fé. Irmãos, a fé é tremenda, né? E a fé muda tudo. Muda a nossa vida. Ou não? Muda. E aqui, a fé, ela acontece uma vez, mas nós precisamos aprender a viver por fé. De fé em fé. Alguns receberam o Senhor pela fé, mas não tiveram um andar pela fé. Certo? Então essa fé ficou estagnada lá. Creu no Senhor, vai ser salvo, tal. Mas a vida não cresce.
outras coisas espirituais não foram aproveitadas. Os irmãos percebem? Então tem muitas coisas, muitas riquezas espirituais que precisam ser aproveitadas por mim, por você, por nós, pela fé. Amém. Ó Senhor Jesus. O mundo espiritual tem muito para acrescentar para nós. Aleluia. Olha, irmãos, isso é muito grandioso. Eu até sinto assim que eu sou incapaz de transmitir toda a riqueza disso aqui, mas que o Senhor abençoe cada um de nós para receber pela fé, tá? Bom, vamos lá, do 27 agora, versículos 27 em diante, do capítulo 3 de Romanos, para a gente finalizar esse capítulo, tá? Onde, pois, a jactância? O que é jactância, irmão? Orgulho. Onde, pois, o gloriar-se? Nós somos cheios de orgulhar, de achar que somos bons, né? Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, atenção. Justifica por fé o circunciso. E também por fé o incircunciso. O homem é justificado por fé. Mais uma vez, está repetindo, né? Fé, fé, fé. Irmão, e a gente ainda quer tomar o caminho da lei. É ou não é? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mas nós confirmamos a lei? É. É pela fé. Onde, pois, a jactância? Você tem do que se orgulhar? Por que muitas vezes os fariseus eram orgulhosos? Porque eles se achavam melhor que os outros, que cumpriam mais lei do que os outros, né? Então eles eram orgulhosos. E o Senhor muitas vezes falou o quê para eles? Hipócritas. O Senhor falou para eles, vocês já receberam o galardão. Vocês quiseram fazer as coisas diante dos olhos, então o galardão seus é esse aí, então. Mas, irmãos, queria ler com vocês aqui, 1 Coríntios, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 30 e 31. Vamos ler juntos. Vou aguardar um pouquinho. Achamos? 1, 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Onde então a jactância? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós somos dele, em Cristo Jesus, o qual Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, gratuitamente, é Deus quem fez, por meio de Jesus, ele tornou-se da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Não é por lei, porque eu não posso cumprir a lei. A lei expõe meu fracasso do homem. Você não é capaz. Mas qual que é a boa nova, então? Qual que é a boa nova? Você não é capaz. Mas eu dou para você. É só você crer. Amém. Se você crer, você cumpre a justiça de Deus. Você é justificado. Ele se torna para nós, da parte de Deus, nossa sabedoria,
justiça, santificação e redenção. Vai se orgulhar do quê? Aquele que se gloria. Vamos nos gloriar em conhecer o Senhor, em receber o Senhor, em desfrutar do Senhor. Capítulo 4 de Romanos. Aqui nós vamos ver a respeito de Abraão. Talvez tenha um subtítulo aí na sua Bíblia. Abraão justificado pela fé. Alguma coisa assim? Tá? Tá. Então aqui, na verdade, vai ser um exemplo desse relacionamento de Deus com Abraão e de Abraão com Deus. E ele foi justificado por Deus. Até mesmo Abraão, lá no Antigo Testamento, foi pela fé. Mas isso fica para uma outra reunião. Amém? Amém.